Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Murilo e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Murilo Videocast. Então pessoal, o vídeo de hoje tem o objetivo de problematizar a obra Evangelion, elencar os pontos positivos e negativos e dizer para você de casa se vale a pena ou não assisti-la. Evangelion é um anime de 1995 que sofreu com alguns problemas na sua produção, principalmente a falta de orçamento, e os produtores entregaram os dois últimos episódios com esquetes, cenas inacabadas, rascunhos, fizeram algo bem metafórico ali para conseguir fechar a obra e não deixar ela em aberta. Algum tempo depois, os filmes ganharam reboot. Aliás, o anime ganhou reboot em formato de 4 filmes, com uma animação muito melhor. E é muito mais palatável acompanhar a obra pelos 4 filmes do que assistir o anime antigo, certo? Vocês podem encontrar os 4 filmes do Evangelion, o reboot, dentro do Prime Video. Mas o que se trata Evangelho? O que é a história do Evangelho? É o que vocês devem estar se perguntando. Vou tentar resumir da melhor maneira possível, sintetizar da melhor maneira possível, porque a obra em si é muito confusa. Ela não se importa em fazer o beabá, contar uma história que tenha começo, meio e fim. Ela apresenta os acontecimentos em aberto e deixa para o telespectador juntar as peças do que realmente aconteceu. Bem, do mesmo jeito que várias obras pegam conceitos mitológicos e agregam ao seu universo, Evangelion pega conceitos do cristianismo e faz uma releitura, uma revisão, dá ressignificado a algumas passagens dentro da Bíblia Sagrada do cristianismo para compor o universo deles. Por exemplo, dentro do mundo de Evangelho, a gente tem uma organização que ela detinha os escritos do Mar Morto, que foram escritos deixados por Deus para os humanos ali, e tem conhecimentos transcendentais, que vão além dos conhecimentos da ciência. E essa organização, ela utilizou desses conhecimentos místicos, desses conhecimentos que estão acima do homem, para encontrar o que eles chamaram de semente do Adão no Polo Norte. E quando eles encontraram a semente de Adão, aconteceu o primeiro impacto, que deu início à guerra dos humanos contra os anjos, e o mundo era guardado por 13 anjos. E por que os humanos entraram em conflito contra os anjos? Se os humanos derrotassem esses 13 anjos, eles poderiam ter 3 caminhos a serem tomados. Um dos primeiros caminhos é a teoria do ovo, que é usar todas as vidas que existem na Terra, todos os humanos, os animais, tudo, e formar uma nova consciência coletiva. Uma mente que já viveu tantas vidas, viveu tantas experiências que ela se igualaria a um Deus. Basicamente isso. A segunda opção era viver sem ser uma espécie de um controle divino, porque todos os humanos eram julgados, então se eles eram bons eles iam para o céu, se eles eram ruins eles iam para o inferno. Então eles poderiam ficar livres desse julgamento divino, caso eles destruíssem os 13 anjos que aplicavam o poder de Deus, E também existia a possibilidade deles só destruírem os anjos e recuperar o estrago que foi feito no planeta, porque a guerra dos humanos contra os anjos ali eliminou grande parte da humanidade. Então a gente tem essa organização que tem esse conhecimento, ela inicia essa guerra com os anjos. E para dar continuidade na guerra com os anjos, eles constroem os robôs chamados Evangelion.
ou, para abreviar, os Evas, né, colocam pilotos humanos dentro desses Evas, e esses Evas são usados para lutar contra os anjos. Depois de muito tempo de batalha, né, quando os anjos estavam quase todos derrotados, quando quase todos os 13 anjos tinham sido derrotados e a humanidade já tinha sido quase totalmente extinta no meio dessa guerra, essa organização se dividiu em dois. Uma parte dela liderada pelo Doutor, pai do Shinji, protagonista, que acreditava que o melhor caminho, né, a ser tomado após a derrota dos anjos era criar uma mente coletiva, né, criar uma nova mente ali, composta de todos os seres vivos sobre uma só consciência. E essa outra parte que a organização se dividiu eram humanos que simplesmente só queriam viver em liberdade, né? Eles queriam usar um processo de terraformação para recuperar o planeta que foi destruído na guerra entre os robôs e os anjos, né? Porque o oceano foi destruído, as florestas foram destruídas, os humanos morreram, as cidades foram totalmente queimadas, o planeta já estava inabitável, a Terra, por conta dessa guerra. Então, as organizações se dividem em dois, elas lutam entre si, né? O protagonista, o Shinji, em certos momentos ele apoiou o pai dele e acabou contribuindo para que o doutor, que é o pai dele, alcançasse o objetivo dele, que era criar a mente coletiva. Mas na batalha final, o Shinji luta pelos humanos que queriam somente a liberdade, queriam que o planeta voltasse a ser habitável e que a vida voltasse a ser normal. E daí ele confronta o pai dele, mesmo o pai dele já conseguindo criar essa mente coletiva, né? E o último embate deles, apesar de ter a luta dos robôs gigantes, é um debate muito mais filosófico e de argumentação. Tanto que o Shinji convence o pai dele a desistir desse plano dele, né? Então essa mente coletiva é desfeita e o planeta volta a ser o que era. E o final de Evangelion fica em aberto, porque a gente não tem como saber se o planeta foi só restaurado e 1% da humanidade que sobrou, que está reconstruindo a vida. Não dá para saber se o Shinji, que é o protagonista, voltou no tempo e restaurou várias coisas. Não dá para saber se o Shinji construiu um universo paralelo, né, com o poder que ele alcançou, né, o poder da criação depois de destruir os 13 anjos lá. Não dá para entender muito bem o final de Evangelion. Ele é muito confuso e muito aberto. Mas vocês devem estar se perguntando, nossa, que grande confusão, né? E ele é ainda mais profundo, porque o Evangelion em si, ele é dividido em 3 camadas, né? A primeira camada é a camada atrativa, a camada que ele usa para atrair os fãs a assistirem. E essa camada são os robôs gigantes, os monstros gigantes, que são os anjos, o próprio Eishi, né? Os próprios pilotos usando aqueles colãs super apertados em volta do corpo. Toda essa parte é apenas o visual, é apenas a estética que eles usam para atrair o público a assistir. Mas isso realmente é a parte que menos importa de Evangelho. A terceira camada, a camada mais metafórica, é toda essa história que eu acabei de resumir para vocês. Mas acreditem se quiser, essa história, como não é contada no começo, meio e fim, ela também não é a camada mais importante de Evangelho. Então, o que seria a camada mais importante de Evangelho? É a segunda camada, que tem a ver com os personagens e os seus sentimentos. Bem, o protagonista de Evangelho, Shinji, ele é totalmente sozinho, totalmente quebrado, destroçado. A vida dele realmente não é fácil. Ele tem uma solidão muito grande. E os outros pilotos de Eva, né, que a maioria são mulheres, a gente tem a Rei e a gente também tem a Asuka, né? Elas também são bem solitárias, né? Também são bem perdidas, bem isoladas no seu próprio mundo. E o anime, né, e também os filmes
eles tentam trabalhar sobre o que é a solidão, como enfrentar a solidão, como superar ela, né? E cada personagem tem um tipo de solidão diferente. E como que a obra estava dando certo? Porque eles estavam construindo uma visão que os personagens juntos superavam a solidão, né? Eles curavam a solidão um do outro. Mas daí o autor faz o belíssimo trabalho de matar alguns personagens e faz, né, o Shinji voltar ao zero. Tendo todo o progresso que ele teve nos 2 primeiros filmes, ou até a metade do anime original de 95, jogado fora, né? Então ele tem que recomeçar toda a jornada para superar a solidão. Na verdade, né, a gente pode ver o dilema de Schopenhauer dentro de Evangelho, que é o dilema do porco-espinho. Se vocês não conhecem, eu sugiro que pesquisem o dilema do porco-espinho, que vocês vão entender o que o dilema do porco-espinho tem a ver com a solidão dos personagens e como ela é representada dentro de Evangelho. Agora a conclusão final. Evangelho é bom? Na verdade, eu ouso dizer que não. Evangelion só é bom por conta da data em que ele foi lançado. Como ele foi lançado em 1995, ele acabou servindo de referência, acabou servindo de inspiração, de modelo para muitas obras que vieram depois dele, como Darling T. Franxx, Tengen Toppa Gurren Lagann, o próprio Círculo de Fogo, do Guilherme Del Toro, né? Ele acaba sendo como inspiração para muitas obras. Mas se a gente pegar Evangelion como uma obra, se ela fosse atual, por exemplo, e comparar com as diversas obras que existem hoje, ela é apenas uma obra mediana. Ela é uma obra que não tem muito atrativo e que principalmente é espinhosa, confusa e difícil de acompanhar. Bem, se vale a pena assistir Evangelion, vale a pena, mas ela não é uma obra que transcende a qualidade das outras. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e até o próximo.